Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos dado tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Como os amados irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo aqui no chat do YouTube, com perguntas, colocações, ponderações, e na medida do possível nós vamos respondendo, nós vamos interagindo, para que possamos então ter uma maior dinâmica e clareza deste estudo. Mas como os amados irmãos bem sabem, nós também temos o nosso grupo do WhatsApp. É importante não só que os amados irmãos estejam ali falando acerca do estudo, sejam em perguntas, em colocações, mas naquele grupo de WhatsApp é fundamental que os irmãos também estejam compartilhando pedidos e agradecimentos de oração. Vamos estar intercedendo uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, para hoje, nós vamos trabalhar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, dos versos de 1 a 10, Como os amados bem sabem, nós estamos intercalando os estudos entre o Saltério, entre o profeta Oséias e entre a carta aos Efésios do apóstolo Paulo. E para hoje nós vamos ver esse texto tão conhecido, já tão comum entre nós, e que Deus fale aos nossos corações e que possamos extrair verdades preciosas da parte do nosso Deus. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor que nos ilumine para entendimento da sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de podermos ouvir a tua voz, de sermos instruídos por tua palavra, de sermos, ó Deus, esperançados por ela. E, Senhor, podermos também, Senhor, ter renovo a cada dia através das tuas sagradas letras. Ó Deus, trabalha em nossos corações, nos dá, Senhor, entendimento, para que possamos então compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome, por amor de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Certamente, meus amados irmãos, nós, em alguma vez em nossas vidas, pensamos acerca do mérito. Exemplo, quando nós estamos em um trabalho ou quando nós estudamos para uma prova, nós temos o desejo e o anseio de sermos reconhecidos. O reconhecimento muitas vezes faz parte do ego humano, buscar entre os homens, entre um patrão no trabalho, o reconhecimento de algo, então, feito por sua parte. Meus amados irmãos, quando nós chegamos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, sobretudo nesse texto, nós vamos observar que quando olhamos para a graciosa obra redentora do nosso Deus através dos méritos de Cristo, observamos que nada somos, que nada temos, que nada podemos fazer para merecer o amor, a graça, a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Aqui então o apóstolo Paulo ele vai nos deixar claro acerca deste ato tão glorioso, tão sublime, que é o ato livre, a vontade decretiva e de desejo de Deus, e então nos conceder livremente a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Vamos então trabalhando verso a verso, como nós então podemos compreender essa carta,
compreender essa passagem, essa perícope, como chamamos, e então extrairmos aquilo que Deus então quer trazer aos nossos corações como lições práticas para a nossa vida. O primeiro verso nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiramente, ele começa nos dizendo que ele vos deu vida. Perceba que, então, ele traz essa concepção de destacar a Deus. Ele vos deu. Este dar aqui em um ato de Deus é um ato livre, incondicional. Não há contrapartida da parte de Deus. Ele vos deu vida. Na verdade, a concepção aqui é dizer, ele vos vivificou. Percebe que aqui, então, ele traça a concepção de regeneração, ou seja, ele faz, então, aqui uma sentença, uma afirmação, atribuindo a Deus o ato livre, decretivo, de uma vontade tanto decretiva quanto de desejo, e dizer que Deus vos deu vida, ou seja, o ato regenerador de Deus. Mas aí ele vai, quando ele fala esta sentença, ele justifica a existência deste reconhecimento, quando ele fala, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que ele então quer dizer? Que esta vivificação, este ato de regeneração de Deus, ele vem por um motivo ou também por uma necessidade desse estado. O que ele quer primeiramente aqui é apresentar o ato de Deus por uma concepção em que há um estado do homem. Então ele primeiramente nos informa aquilo que Deus fez e o estado em que Deus coloca o homem através deste ato livre, deste ato de vontade de Deus, tanto decretiva quanto de desejo. Então ele coloca o aspecto de que ele vos deu vida. E ele vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui então ele fala, ele destaca o estado do homem natural, ou seja, atribuindo esse estado do homem natural à sua essência, e esta essência adveio justamente do pecado original, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele então traz a consciência a esses irmãos quem os irmãos eram, mas na verdade qual era o estado, a posição que estes se encontravam antes do ato vivificador, regenerador de Deus, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui então ele fala desse estado de incapacidade do homem de também observar a sua própria transgressão. O homem não tem capacidade de fazer o seu autoexame, de enxergar a si mesmo. Ele não possui as faculdades e a potencialidade de poder, então, fazer um diagnóstico de si mesmo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, é uma concepção de dizer que o homem, então, comete os pecados, os delitos contra o ser de Deus.
de forma que este homem não tem a noção ou a capacidade de enxergar, de vislumbrar justamente a seriedade da sua condição. Então, este homem está incapaz de perceber a sua desgraça, a sua miséria, o seu estado de condenação. Estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, uma ideia de que, se não fosse o ato regenerador, redentor de Deus, este homem estaria em ato contínuo, em continuidade nesse estado, morto nos vossos delitos e pecados. Nos vossos delitos e pecados. Aqui também demonstra a incapacidade do homem de arrependimento, a incapacidade do homem de retroceder ou de negar esta natureza de delito e de pecado. É um ato deliberativo do homem, ou seja, ele peca de forma deliberada. E ele não tem, então, esta consciência para dar a ele a capacidade de analisar as suas ações e poder, então, arrepender-se dos seus pecados. Ele, então, vai dizer, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está trabalhando esta concepção de estar falando para uns em comparação aos outros. Aqueles que estão no passado, que outrora eram, e estes que ainda continuam nesse estado. Você vai observar que, primeiramente, ele vai usar vós, depois ele vai passar para nós. Nós vamos observar isso ao decorrer do estudo. Ele se coloca também nesse sentido. E ele vai dizer, neste verso, mais uma vez, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito agora que atua nos filhos da desobediência. Aqui ele fala, então, da atuação do maligno, o príncipe deste mundo. Não que haja um pertencimento do mundo, do cosmo ou do planeta, no sentido geográfico, por parte de Satanás. Mas, ao dizer que ele é príncipe deste mundo, a gente está falando no sentido deste mundo caído, deste mundo depravado. Então, perceba que aqui ele quer trazer uma conscientização deste aspecto que o homem, então, era também nesse sentido. Há um julgamento por parte de uns, como estes homens são, mas nós temos que nos lembrar quem também nós éramos. Ele vai dizer, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, então, ele se coloca nós, ou seja, estes que são agora irmãos um com Cristo, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Aqui ele fala desta inclinação da carne como sendo o estado do homem natural. Percebe que aqui ele não está tratando do homem carnal, porque existem esses três aspectos.
homem natural, homem carnal, homem espiritual. Nesse sentido, o homem natural é aquele que é concebido em pecado, mas ele ainda não teve a ação regeneradora do Senhor. O homem carnal, que pode também às vezes ser uma expressão para o homem natural, ele é aquele homem que teve o ato regenerador do Senhor, salvo, porém ainda não trabalha o seu aspecto da santificação. E temos então um homem espiritual, não só aquele que foi regenerado, não só aquele que foi redimido, mas aquele que vive em novidade de vida, aquele que se coloca para ter um aspecto da santificação. Ele busca, então, esta santificação. Mas o que ele está atribuindo aqui é que nós, ele coloca ele como nós agora, nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui ele quebra uma concepção no nosso mundo em dizer que todos são filhos de Deus. Não, os filhos de Deus são aqueles que, por adoção, através da obra de Cristo, eles então são considerados filhos de Deus, pois a sua filiação está em seu relacionamento com Cristo, ou seja, a mediação de Cristo para a filiação para com Deus. Então, aqui ele trabalha um sentido importante, nem todos são filhos de Deus. Aqueles que não estão em Cristo Jesus são criaturas, são pessoas feitas por Deus, mas não filhos de Deus. Ele vai fazer, então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Percebe? Então, ele está dizendo que esta indignação de Deus por parte daqueles que nascem, como todos nós nascemos, em um estado de condenação. Então, também é errado pensarmos que o fato de Deus conhecer todas as coisas, dele decretar antes da fundação do mundo, não quer dizer que no tempo e no espaço, esses filhos que foram salvos, mas antes, no tempo e no espaço, eram filhos da ira, não sejam considerados filhos da ira. Então, todos nós estamos e nascemos em um estado de condenação, porque nós temos que compreender que Deus, ele atua no tempo, mas ele está fora do tempo. E nós não podemos julgar esse aspecto que nós chamamos de idealístico de Deus, também no seu aspecto do tempo e do espaço. Então, em um sentido idealístico, de fato, antes da fundação do mundo, todos aqueles que são salvos já nascem como sendo filhos de Deus. Mas não há só um sentido idealístico ou atemporal, mas Deus também está no presente, ou no tempo e no espaço. Então, nesse sentido, em um determinado momento, somos considerados filhos da ira, ou seja, aqueles que estão em um estado de condenação, aqueles que, então, se não forem regenerados, são considerados, então, filhos da ira. E essa ideia de filiação é uma ideia também de herança, porque se para os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo,
têm a herança, possuem a vida eterna. Aqueles que são e continuam sendo filhos da ira possuem a condenação eterna. E é nesse sentido que ele fala. No verso 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, percebe? Ele aqui vai agora argumentar, ele vai trazer um contraponto, um contraste. Ou seja, ele vai então atribuir uma adversativa. Ele vai dizer: mas Deus, sendo rico, ou seja, a ideia de Deus é rico. Esse sendo aqui é uma concepção de que Deus é rico em misericórdia. Misericórdia aqui é não dar ao homem aquilo que ele merece, mas também tem a ver com misericórdia, com benevolência, com altivez, no sentido de Deus então ser solícito ao homem. Deus então ele é mais rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Percebe? Deus, quando ele olha para o estado humano, é a sua essência que age em favor do homem. Não são as motivações que movem os atos de Deus, mas o seu próprio ser imutável, as suas decisões livres, é que então devem ser enaltecidas. Não é por causa do homem, apesar que esse texto ele não diz que nos amou, mas este amor ele não está ligado ao homem. Deus nos ama porque nós estamos em Cristo. O seu amor para conosco é um amor que é atribuído a Cristo. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, e ele nos amou primeiro em Cristo. Então é isso que o texto vai nos dizer. Rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça sois salvos. O que quer dizer isso, meus irmãos? Isto quer dizer, então, que estando nós mortos, incapazes, sem nenhum tipo de potencialidade para responder qualquer ato de Deus. E esta é uma grande discussão, porque a morte é separação, mas muitos, por exemplo, arminianos vão defender que o homem não está em um estado de morte. Não, que o homem está em um estado, vamos dizer assim, de coma, ou que há no homem ainda algumas capacidades ou potencialidades que permitem com que esse homem possa responder ou não a Deus. E aí, então, eles atribuem ao homem uma concepção de neutralidade do homem, a possibilidade de escolha do homem. Mas não é isso que a Bíblia trabalha. A Bíblia nos diz que não há um justo, nenhum só sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Percebe? É o sentido natural do ser. Então, o estado de morte é um estado que o homem fica incapaz de qualquer ato. É como, por exemplo, você preparar um prato de comida. Seja, vamos supor, uma lasanha, você chega para um defunto e oferece. Chega próximo a ele, coloca a lasanha perto dele, para ver se o olfato, né? Se, por exemplo, o aroma daquele alimento ele
desperta, mas não há como este homem responder, porque ele não tem a capacidade, ele está morto, então ele não responde. Ele não sente esse cheiro, ele não consegue falar, ele não consegue ver, ele não consegue ouvir. Então o estado aqui é de morte. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele vai dizer, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida por meio de Cristo. É como se fosse um ato contínuo. Cristo morre, nós morremos. Cristo ressuscita, nós ressuscitamos. Percebe? É um ato de que Cristo, então, no seu ato, ele cumpre aquilo que é prometido e, ao mesmo tempo, ele tipifica aquilo que haverá conosco em um estado de glória, em um estado de glorificação. Nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, através da graça, por meio da graça, sois salvos. Você é liberto. Deus te deu um presente. Este é o grande ponto. A graça é um favor que eu não mereço. Ou seja, Deus me dá aquilo que eu não mereço receber. Então, pela graça, sois salvos. Percebe? Sois libertos. Salvo de quê? Esta é uma grande questão. Salvo da condenação eterna. Salvo da morte eterna. Deus nos liberta. Verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este em Cristo, né? Por meio de Cristo, através de Cristo. Aqui é uma concepção de garantia. Aquela ideia que eu falei, Cristo ressuscita, nós ressuscitamos. Essa sentença que ele está trazendo não é algo que vivemos nessa vida, mas é algo futuro, é algo do estado de glorificação. Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este assentar nos lugares celestiais, ou termos então um lugar garantido, ou seja, ter um assento, ter um lugar que nos garanta, este lugar é garantido pelos méritos da obra e da pessoa de Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. A riqueza da sua graça em bondade para conosco. A concepção de que, através deste ato, Deus se revela aos seus. Deus se revela ao homem. Ele vai dizer, então, que a sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Este é um dos versículos mais conhecidos desta passagem. Porque pela graça. Aqui é uma afirmativa. Porque através da graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O aspecto do grego aqui não é atribuir que nós temos a graça através do ato de fé. Perceba, o ato gracioso de Deus não é precedido, na verdade não sucede, não vem após ao ato de fé do homem.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui ele está dizendo que tudo isto é um ato de Deus. Não é só a fé que é um dom de Deus, mas a graça que me traz a salvação também é dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que então regenera o homem, trazendo o homem à razão, à transformação de mente, à metanoia, a concepção de que esta mente, então, ela é transformada. Percebe? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Qual é a concepção aqui? As obras aqui não têm a ver com caridade, não tem a ver com concepções humanas acerca de obras, mas o homem não é salvo também pelas obras da lei. Não é a lei que salva o homem, não é o cumprimento da lei que salva o homem, até porque o homem não tem capacidade de cumprir a lei. O problema, então, não está na lei, mas está no homem. E é pelo fato de Cristo Jesus vir. Este é um ato de graça de Deus. Ele dá ao homem aquilo que para o homem não é possível ser conquistado através da sua própria força, não de obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai terminar. Por quê? Porque a ideia aqui no verso 9, ainda indo para o final, já, meus irmãos, é dizer que não há nenhum ato humano no ato redentivo, regenerador de Deus. Ou seja, é um ato monergístico de Deus. É um ato de mão única de Deus. Não há parte humana na salvação. Porque se houvesse qualquer tipo de ato humano na salvação, não seria graça, não seria favor imerecido. Porque se há parte humana, então o homem merece alguma coisa. Mas aqui ele deixa claro que nada o homem merece, não de obras, não de mérito humano, para que ninguém se glorie. E ele vai dizer no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Primeiramente aqui, ele fala nesse verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A ideia aqui não é atribuir antes da queda. Não é a concepção da imagem e semelhança de Deus, até porque esta nunca foi perdida. Ela foi distorcida, mas todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Seja ele salvo ou não salvo, ele é imagem e semelhança de Deus. Qual é a concepção do texto aqui, então? É que esta feitura, ou ser como, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com o primeiro Adão, mesmo no seu estado de perfeição, no seu estado antes da queda. Mas tem a ver com o segundo Adão. Esta imagem, então, agora sendo restaurada, esta imagem, então, agora sendo plena, não através do cumprimento do pacto de obras, mas através do pacto da graça, feito mediante Cristo Jesus. Então perceba que esta imagem e semelhança de Deus, ela é plenamente restaurada, não mais distorcida, agora através do próprio Cristo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. A concepção da criação. Percebe? Cristo está presente na criação em Gênesis.
É isso que o prólogo de João vai trabalhar. Nada que foi feito sem ele se fez, né? Tudo foi feito por meio dele e para ele. Romanos também vai trabalhar desta forma na sua doxologia. Então perceba mais a ideia aqui de criar este novo homem, a novidade de vida, e agora sustentados em Cristo, no estado que virá, o estado de glória. Ele vai dizer, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, ou seja, andássemos nela. As obras, que obras? As obras da lei, porque o que o texto quer nos deixar claro aqui é que o homem, então, refletirá plenamente a imagem e semelhança de Deus. Ele será glorificado através de Cristo Jesus, quando ele vir na sua segunda vinda, e então este homem estará pleno, glorificado, perfeito, mas sempre é bom enfatizar, o homem no seu estado de glorificação, ele não será imutável, ou seja, não terá mais a capacidade de pecar. Não. A imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é imutável. O nosso estado de não mais pecar estará sustentado para toda a eternidade através de Cristo. Ou seja, eternamente nós seremos sustentados por Jesus Cristo, por sua pessoa e por sua obra, o que nos garante a permanência justamente na eternidade é a existência infinita, eterna de Cristo Jesus, reinando sobre todas as coisas, reinando sobre todos nós. Meus amados irmãos, que palavras maravilhosas nós temos e como podemos então ser gratos ao Senhor por tão sublime graça, por tão sublime amor. Nós sempre queremos reconhecimento das pessoas, aplauso das pessoas, ficamos tristes e frustrados quando as pessoas não reconhecem o trabalho que fazemos ou os nossos esforços. Mas saibam, meus amados irmãos, quando olhamos para as Escrituras, nós também devemos ter este olhar para reconhecer tudo que Deus nos fez através dos méritos de Cristo. Tudo que Deus nos concedeu através do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso deve animar o nosso coração, isso deve esperançar o nosso coração, isso deve dar ao nosso coração descanso no Senhor para enfrentar as dores, as lutas, as lágrimas, para podermos superar desafios e então pensarmos não naquilo que não temos nesta vida ou neste mundo, mas naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, naquilo que foi garantido por Cristo. Tudo isso passará e nós estaremos para toda a eternidade com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando este estudo. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos suprido, nos sustentado. E que não tenhamos, Senhor, um coração egoísta, um coração que não reconhece, ó Pai, os teus feitos, a tua bondade, a tua misericórdia. Nos dá, Senhor, um coração que sempre esteja reconhecendo não só aquilo que tu fizeste por nós, mas, sobretudo, aquilo que o Senhor é. Obrigado, Pai,
fique conosco. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.